Fala pessoal do Portal Colina Notícias, estamos aqui mais uma vez com o seu Panorama Esportivo, o seu programa favorito aí, onde a gente fala de esportes e principalmente de futebol. E hoje vamos estar falando do que aconteceu nas semifinais de ontem, domingo, do Cariocão 2026. Tivemos 2 jogos, Vasco e Fluminense, Madureira contra Flamengo. Vamos começar pelo Vasco e Fluminense? E como vocês já sabem, estão sempre ligadinhos aqui, minha opinião tá meio que misturada aí no meio do que eu vou falar. E se você não concorda, te convido que deixe escrito aqui com a gente ou mande um WhatsApp aqui pro Portal Colina Notícias que nós vamos estar respondendo, nós vamos estar aí aceitando as críticas, mas sempre, né, com a nossa opinião aí no meio da resenha. Vamos lá, Vasco e Fluminense. Algumas coisas aconteceram, a gente já esperava, como por exemplo, a caída do técnico, né, do Diniz, caso o Vasco perdesse, que foi o que aconteceu. O Fluminense ganhou de 1-0, gol do Serna no primeiro tempo, e por causa disso, Diniz não aguentou e não é mais o técnico do Vasco. Mas também tivemos alguns acontecimentos aí do lado do Fluminense que a gente não esperava, como por exemplo, a expulsão do técnico do Fluminense, né, o Zubeldia. Gente, que rebeldia que ele teve. Se você não viu, vou te contar. Teve soco no ar, teve palavrões, teve assim uma amostra de nervosismo, falta de controle, como eu nunca vi antes, tá? E com um cara, né, um técnico desse, uma categoria dessa, um profissional desse, a gente não espera esse tipo de coisa. Principalmente porque a expulsão dele vai prejudicar o Fluminense também no jogo de volta, porque ele não vai estar presente lá dentro de campo. Então, assim, ele teria que ter repensado aí, né, nessa crise e não ter feito todo esse show que ele fez, poupando o Fluminense aí de estar sem o técnico, né, gente? Poxa vida. Mas, mesmo assim, o Fluminense ganhou de 1-0, com um jogador a menos, porque o Bernal foi expulso, né? Foi aos 19 do segundo tempo, e com a saída dele, gente, o Vasco se transformou. Os tricolores ali ficaram na oração, porque no finalzinho ali eu pensei que ia ter um empate, uma virada, porque Vasco aproveitou que estava com um jogador a mais e fez bonito. Só que eles sabiam que do outro lado lá tinha um goleirão Fábio, né, que salvou o Fluminense, porque era para ter levado no mínimo aí um golzinho, né? Então esses foram os acontecimentos de Vasco e Fluminense. Lembrando que vai ter o jogo de volta no domingo no Maracanã, né, mando de jogo do Fluminense, onde a gente vai ter o resultado final para ver quem vai para a final. E também tivemos o jogo do Madureira e Flamengo logo após. E o Flamengo ganhou de 3-0, gols aí do De La Cruz aos 7 minutos do segundo tempo. Tivemos gol do Arrascaeta aí, gente, completando 100 gols pelo Flamengo, né? Parabéns para ele, porque isso é um mérito. E tivemos também gol do Luiz Araújo aos 40 minutos do segundo tempo. E falando de goleiros, como eu falei do Fábio, não podemos deixar aqui de citar o Negueba. Gente, o goleiro do Madureira deu um show. Era pro Flamengo ter ganhado aí de goleada se não fosse ele, tá? Defesa bonita atrás de defesa. Então, parabéns para ele também. Se fosse perguntar para mim se o jogador, mesmo perdendo, ia ser o jogador do momento ali, do jogo, tá? Lembrando que vai ter o jogo de volta também. E estaremos aqui para te contar tudo que aconteceu e também para falar quem vai na final desse Cariocão 2026, como passou rápido, né? Então, pois mandamos um beijo para vocês e até a próxima, pessoal.